Boa tarde, queridos amigos. Venho aqui neste momento agradecer a atenção de todos ao ouvirem meus vídeos das quartas e dos sábados. Nas quartas, nós estudamos a ciência espírita no que se refere à mediunidade, em relação ao que cada um de nós passa no nosso corpo físico enquanto médiuns. E nos sábados, nós discutimos o Evangelho segundo o Espiritismo e o Evangelho em si, comparando Marcos, Mateus, Lucas, João, e sempre dentro da ciência espírita. Eu estou, nesse momento, agradecendo ao trabalho que vocês têm com paciência assistirem meu canal. São mais de 50 vídeos sobre espírito e matéria. Eu queria agora, nesse momento, na segunda-feira, fazer um pequeno e breve resumo sobre o que nós temos discutido sobre espírito e matéria. O espírito. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 27, afirma, meus irmãos, que todas as coisas que existem no universo podem ser sintetizadas em 3 elementos fundamentais, que ele denomina a Trindade Universal. Esses elementos são Deus, Espírito e Matéria. Inclusive, isso consta na Bíblia, claramente. O Espírito, na definição da doutrina espírita, da ciência espírita, é o princípio inteligente do universo, individualizado, com moralidade própria, como a gente tem discutido aqui, quartas e sábados. O Espírito é distinto de Deus, seu Criador, e da matéria, a qual se une para que se possa manifestar. Mas o que é matéria? Define-se matéria, meus irmãos, como tudo que tem massa e que ocupa lugar no espaço. De acordo com essa conceituação, tudo aquilo que pode ser pesado, medido, etc., é matéria. Existem outros elementos, porém, como o som, a luz, o calor, que é o que nós discutimos ao longo das quartas e sábados. Estes são denominados energia, porque nós somos energia pura, condensada, mecânica quântica, já provou tudo isso. Classicamente, costuma-se dizer que a energia é a capacidade dos corpos para produzir um trabalho ou desenvolver uma força. Está na física. Eu estudei física, eu ia fazer física nuclear e terminei fazendo outra coisa. Classicamente, costuma dizer isso. Sabe-se que a energia não pode ser criada e nem destruída, mas sim transformada. Toda forma de energia, como nós temos discutido, que existe no universo, é transformação de uma outra anterior. A partir da teoria da relatividade de Einstein, que eu estudei aos 14 anos de idade, tem-se observado que, na realidade, a matéria e a energia são as 2 faces de uma mesma moeda. A matéria é a energia condensada e a energia uma forma de apresentação da matéria. Na definição espírita, da ciência espírita, a matéria é tudo sobre o qual o espírito exerce a sua ação. Está em André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade. Por isso que eu sempre pedi que vocês lessem toda a estrutura, estudando dos livros, 16 volumes de André Luiz. Referentes ao tema, o que é que o André Luiz diz? A matéria é energia tornada visível. E toda energia, originariamente, é força divina de que nos apropriamos para impor ou interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação. Olha que coisa linda. Então, nós temos 3 tipos de matérias, basicamente. A matéria ponderável, também denominada matéria psi, por Hermane Guimarães Andrade. A matéria mental, chamada por André Luiz, ou a matéria quintessenciada, chamada por Allan Kardec. É a matéria do mundo espiritual, num tônus vibratório mais elevado. Essa é a matéria imponderável. O que é o fluido cósmico universal, que tanto se fala e tanto se quer saber? Também chamado fluido universal, ele exerce um papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita. Podemos entender o fluido cósmico universal como sendo a matéria, energia elementar primitiva, dispersa por todos os campos do universo,
uma matéria extremamente sutil, cujas modificações e transformações vão constituir a inumerável variedade dos corpos da natureza. André Luiz, no livro A Evolução em Dois Mundos, afirma o seguinte: o fluido cósmico é o plama divino hausto do Criador, força nervosa do todo sábio. Neste elemento primordial, meus irmãos, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como os peixes no oceano. O fluido cósmico é a força em que todos vivemos nos ângulos mais variados da natureza. Por isso que Jesus dizia que na casa do meu Pai há muitas moradas. Os fluidos, o que seriam os fluidos? Segundo a física, meus irmãos, fluidos são corpos, ou fluidos, como alguns pronunciam. Fluidos são corpos, ou fluidos são corpos cujas moléculas cedem à mínima pressão, movendo-se entre si com facilidade e separando-se quando entregues a si mesmo. A física, que eu estudei bastante, atual restringe o conceito de fluido apenas a líquidos e gases. Apenas a isso. A ciência agora que está adentrando a parte etérea, a luz, o som, a energia, o fogo. Na doutrina espírita, na ciência espírita, os fluidos têm o mesmo sentido da matéria, meus irmãos. Os fluidos podem variar seu estado desde a eterização até a materialização. É tudo que temos estudado até hoje. É comum a utilização de expressões fluidos espirituais ou fluidos espirituais para designar matéria imponderável. Embora, segundo Kardec, no livro da Gênese, no capítulo 14, por isso que digo que temos que estudar a Bíblia, o livro de André Luiz e a codificação, e o Pentateuco kardeciano, que é só o que se estuda no Centro Espírita normalmente. Essa denominação não é exata. Todo o processo dinâmico e complexo, meus irmãos, envolve a formação de fluidos espirituais, ou de fluidos espirituais. A palavra fluidos, ela teria um acento no U. Como ela não tem acento no U, eu chamo fluidos espirituais. Ao ser absorvido pelo espírito, o fluido cósmico será manipulado na mente, como nós estudamos tanto todas as quartas e sábados. A mente humana é um brilhante laboratório de forças sutis, onde o pensamento e a vontade estarão aglutinados em partículas do fluido cósmico e dando a elas características próprias. É isso que temos estudado, sempre, todas as quartas e todos os sábados. André Luiz dá o nome de raio da emoção, ou raio do desejo, a essa força que opera a transformação do fluido universal. Os fluidos, meus irmãos, dessa forma, para concluir esse meu agradecimento pela atenção de vocês ao longo de todos esses 50 vídeos dos estudos dos evangelhos e da mediunidade às quartas-feiras, os fluidos dessa forma, meus irmãos, possuem várias características. Sua pureza varia ao infinito, na dependência da elevação moral e da evolução moral do espírito que os produza. Possui também propriedades, tais como odor, coloração e temperatura. Nós já falamos sobre isso nas quartas-feiras. Sob o ponto de vista físico, podem ser vivificantes, aqueles que nos dão ânimo, são calmantes, aqueles que nós recebemos durante o espaço ou simplesmente pela imposição das mãos, como nós aprendemos com o Cristo há mais de 2000 anos, anestesiantes. Também você pode colocar a pessoa em estágio anestésico, curativos, passes, imposição de mãos e fluidos que nós transportamos através de nossas energias, transfusão de energia, alimentícios, porque alimentam a alma, soníferos, porque adormecem, mas existem os enfermiços, aquele que nós tratamos, inclusive, na última reunião, que são os casos
da obsessão e que atuam em nosso organismo e adoecem a nossa célula, o nosso DNA, que é a inteligência da célula, já sofre modificações. Eu quero, nesse momento, agradecer a todos por terem me dado toda essa atenção até hoje, nas quartas e sábados, e vou recomendá-los 4 livros para que vocês estudem e entendam bem melhor tudo o que vai vir a seguir, porque é muito estudo e muito profundo. Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Não deixem de ler. São somente 1019 questões. A Gênese, de Allan Kardec também. Agora, não deixem de estudar o livro Mecanismo da Mediunidade, de André Luiz, pelo médium Chico Xavier. E, em complementação a isso que nós estamos fazendo, Evolução em 2 Mundos, também de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, anos agora na espiritualidade. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.